Boa, boa noite, meus irmãos. Aqui estamos para fazermos uma palestra e para homenagear a casa, vamos fazer algumas reflexões em cima de São João Batista, até porque 24 de junho é o dia de São João, né, que o povo acende a fogueira. Então, quando nós colocamos um mentor numa casa espírita, né, nós geralmente nos espelhamos nos seus exemplos, na sua espiritualidade, e nós vamos refletir um pouco de São João Batista e sua era, seu momento na história. É um vulto importantíssimo para a história do cristianismo. São João Batista era primo de Jesus, né? Era primo de Jesus. Sua mãe era Ana e seu pai Zacarias, ao que consta. O pai dele era um sacerdote. Seu nome batismo é do ritual, que era um ritual judaico, que acontecia muito no judaísmo, que era o da purificação. Então, João Batista, ele realizava o batismo de purificação e arrependimento, levando as pessoas a se declararem arrependidas para uma nova vida. Na Bíblia, é dito que eles viviam no deserto, que ele vivia no deserto. E isso levanta a possibilidade, talvez, né, de que ele tenha sido essênio. Há muita convergência entre os ensinos dele e os ensinos dos essênios, e há pontos de vista diferenciados. Não sabemos exatamente se João Batista era essênio ou não. O que nós sabemos é que João Batista viveu no deserto. E aí, como filho de sacerdote, era uma prática entre os essênios aceitar crianças para serem educadas. Então é bem possível que isso tenha acontecido, mas não há documentos que provem isso, tá? Os essênios eram um grupo judaico que vivia separado do resto do judaísmo. Eles viviam uma vida monástica. E Jesus, segundo o livro A Grande Espera, psicografado por Corina Novellino, Jesus visitava os essênios. Mais tarde, os essênios se tornaram os primeiros cristãos. Por isso que logo depois do advento de Jesus, os essênios também desaparecem. Boa parte deles, a gente não tem mais notícia. Então, na Bíblia é dito que João Batista se desenvolvia plenamente lá em Lucas, preparando-se para a sua missão. É importante que a gente entenda que a noção de pureza radical das pessoas que vivem no deserto significou durante muito tempo uma busca pela espiritualidade. Até hoje, muitas pessoas buscam a espiritualidade pelo retiro, pelo isolamento. Os mosteiros, sejam no Ocidente, sejam no Oriente, nos mostram isso. Muitas vezes a pessoa precisa realmente de um isolamento íntimo para poder melhor refletir sobre si mesmo. Então a gente também pode interpretar essa ida do deserto, um deserto da vida, né? Onde a pessoa procura sua espiritualização. A gente sabe com a doutrina espírita que hoje nós não precisamos do isolamento total
para isso, nós precisamos do contato social e viver no amor durante a vida, né, enquanto estamos encarnados. Isso é importantíssimo. João Batista dizia que era a voz que clamava no deserto. Então, ele pregava e tinha discípulos, pessoas que iam lá e aceitavam a purificação, as pessoas que iam buscar a sua salvação. Então, a gente precisa entender que na cultura judaica, o profetismo sempre foi algo muito presente. Mas entre os profetas, haviam diversos profetas. Haviam aqueles que pregavam, eram os profetas messiânicos. Quem são os profetas messiânicos? Eles pregam a vinda do Messias. E João Batista pregava a vinda do Messias. Ele fazia um trabalho de purificação àqueles que o seguiam, e ele pregava a vinda do Messias. Ele dizia, inclusive, que uma expressão dele que é muito interessante é que ele disse: é preciso que eu diminua para que o enviado de Deus cresça. E isso, às vezes, para nós, né, para a gente usar no dia de hoje, é muito importante quando a gente convive com os outros. É importantíssimo que a gente tenha a noção de que nós somos apenas trabalhadores, que tudo aqui é passageiro, que a nossa presença na Terra é passageira. E nós, como trabalhadores espíritas de casa espírita, somos apenas aqueles que apresentam a quem chega o conhecimento. O que cada um vai fazer com o conhecimento, nós não temos assim como controlar. E que nós não temos, não sabemos da evolução de cada indivíduo. Cada indivíduo traz consigo a sua visão de mundo, o seu nível de evolução. Então, nós podemos ter entre nós espíritos que trazem um trabalho grandioso. E nós, que somos apenas nós mesmos, que nos reconhecemos como espíritos ainda limitados, de terceira ordem, nós precisamos, sempre que estivermos em qualquer tarefa, sobretudo nas tarefas espíritas, ter essa noção de que quem deve brilhar é Jesus, não o nosso ego. Quem deve brilhar é Jesus. E nós devemos simplesmente trabalhar com amor, sem possuir nada, sem querer impor nada e sem guerras. Nós devemos, muitas vezes, lembrar que, muitas vezes, bem intencionados, nós acabamos nos perdendo. Que, na lei de amor, o mais importante é o outro ser humano. Então, a gente não pode nunca trocar, como já fizemos em outras eras, em outras vidas, as ideias, as ideologias, os pensamentos, a despeito do ser humano. A lei de amor prepondera, e isso significa que o ser humano vem primeiro. Então, lá no passado, nas religiões, a gente muitas vezes queimava pessoas porque elas pensavam diferente. Hoje a gente faz o mesmo, só que a gente não queima fisicamente. Muitas vezes a gente queima moralmente, a gente antipatiza, a gente odeia, a gente cria uma guerra na convivência e acha que tem razão. E aí entra o grande problema de João Batista. João Batista vem revelar Jesus, mas João Batista é uma pessoa que não conheceu os ensinos de Jesus. Então a gente tem aí uma transição entre o antigo e o novo. João Batista somos nós agora, que anunciamos a regeneração.
Mas a gente ainda não vive a regeneração, porque a regeneração nos ultrapassa, ultrapassa a nossa visão. Então, muitas vezes, a gente anuncia o conhecimento espiritual, fala dele, como agora eu estou falando com vocês, mas a gente não vive, por falta de entendimento, falta de evolução, falta de busca. E, infelizmente, porque a evolução não dá saltos. Então, João Batista, ele anuncia algo que ele não viveu. E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí, deixa eu compartilhar. E a gente precisa aqui, Jesus fala informação importante. Opa. Aqui. E aqui. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Justamente aí é que está. Jesus vai nos dizer que o maior no reino dos céus é maior do que ele. O menor do reino dos céus é maior do que ele. Isso está em Mateus 11:11. E Jesus está falando não do indivíduo João Batista, mas está falando da forma de entender a justiça, né? A forma como João Batista vai falar sobre a verdade. Nós e a religião sempre trabalhou com a verdade em cima do moralismo e da condenação. E essa forma severa era a forma em que os homens podiam entender a lei. Uma forma severa e grave. Então, a noção de justiça e religião sempre andaram muito juntas, mas uma justiça que condenava. João Batista, segundo Jesus, é Elias reencarnado. E a gente vai ver que Elias mandou sacrificar os sacerdotes e cortar suas cabeças. Chico Xavier, no Pinga Fogo, nos falou, nos conta, que se João Batista, quando pregou contra Herodes, se ele tivesse sido mais amoroso, menos severo, se ele tivesse tido um olhar mais compassivo, talvez ele não perdesse a cabeça. Como ele repetiu o ciclo de justiça severa judaica, a lei, através dos seus próprios atos, trouxe o retorno, que foi, assim como Elias mandou matar os sacerdotes de Baal, cortou na cabeça, ele, graças à severidade dele, também teve sua cabeça perdida. Então, para nós, fica essa visão de que a severidade da justiça já não é mais para a nossa época. Jesus inaugura uma nova forma de lidar com os seres humanos, que é o que a gente encontra na mulher que vai ser apedrejada. Jesus se enche de compaixão e a assiste. Jesus diz: aquele que nunca tiver pecado, que atire a pedra, a primeira pedra. E ninguém atirou. Só que João Batista, ele não teve esse ensino. Quando ele soube que Jesus
lidava com pecadores, que sentia compaixão pelas multidões e falava de misericórdia, João, já preso, ele fica em dúvida. Ele fica em dúvida. E ele manda seus discípulos perguntar: és tu aquele que há de vir, o profeta Messias dos últimos tempos, ou devemos esperar um outro? A resposta de Jesus é a seguinte: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Esse é o cumprimento da Escritura. Essas são as ações de Jesus. Então, aquilo ali consola João. Por quê? Porque o que Jesus traz é novo. Jesus traz uma nova forma de lidar com a multidão. Jesus é um educador. João somos nós, aqueles que têm a missão de trazer a nova era, de anunciar a nova era, mas que ainda não a vive, porque não a compreende. O conhecimento espírita é muito mais elevado do que o nosso nível de compreensão evolutiva. Então nós, ao contrário de João Batista, temos a oportunidade, enquanto estamos encarnados, de trabalhar o nosso íntimo, diminuir o nosso senso de justiça, no sentido de não usar dele para a agressividade, para a violência, para a arrogância, para a conquista, para a conversão do outro. Nós não precisamos, com conhecimento espírita, estar tão presos à necessidade de conversão. Nós não precisamos pensar em conversão, mas sim em esclarecimento. O conhecimento espírita, ele vai levar ao homem conhecimentos espirituais da vida. E nós que trabalhamos na casa espírita, devemos colocar esses conhecimentos à disposição, usar todos os recursos possíveis à disposição das pessoas. Agora, com a pandemia, os recursos audiovisuais, os blogs, os podcasts, Facebook, YouTube, aquilo que for possível à casa espírita, continuar a divulgação do conhecimento espiritual, revelando uma nova justiça, uma justiça que não quer o sacrifício do pecador, uma justiça que visa, acima de tudo, trabalhar com a fraternidade, trabalhar com uma visão que possa dar àquele que vem ao conhecimento a chance dele crescer. Na época de João, o homem, por isso que Jesus diz, ele é o tipo humano, entre os seres humanos de sua época, que ainda trabalham com uma noção muito radical de justiça. E daí a crítica ácida, que acabou levando ele à perda da cabeça. Não é que a gente vai ser conivente com o errado, não é isso. Mas é como o Chico Xavier falou, a gente trabalhar a compaixão. Antes da severidade, do rigor, a compaixão. Então, por exemplo, o filho que erra, né? Ainda existe no Brasil e no mundo muitos pais que, quando a filha chega grávida, expulsa de casa. É esse tipo de rigor que faz com que a gente não entenda a arte do amor,
do amparo e da educação. Imagina se nossos mentores espirituais trabalhassem assim com a gente. Imagina se Deus, em suas leis divinas, nos impedisse de reencarnar para corrigir. Então é isso que a doutrina espírita traz para nós. Ela esclarece a visão de Jesus para que nós não caiamos na lei de Talião, naquela justiça severa. Nós hoje sabemos que a reencarnação é um fato. Eles também sabiam, os judeus, mas isso nunca foi algo que eles refletissem em cima. Hoje nós sabemos que a reencarnação é um fato e que nós não estamos juntos por acaso. João Batista encarna a visão do homem velho, que é nobre, que é severo e que é sério, mas que muitas vezes, nessa severidade, se perde na ausência de amor. O amor é uma palavrinha pequenininha, mas como é difícil amar. Como é difícil transcender a realidade. Como é difícil engolir um senso de justiça radical e colocar a assistência em primeiro lugar. Nossas reuniões mediúnicas, a mediunidade com Jesus, é um grande exemplo desse amor, pois colocamos a assistência aos espíritos que chegam antes do que a crítica severa. Nós não condenamos o obsessor, nós vibramos amor para que ele possa acordar do pesadelo em que vive, porque um dia ele acordará. Porque ninguém vai estar condenado para sempre. Não existe inferno. Existe evolução. Existe reencarnação. E aí nós somos colocados como espíritas, mas nós ainda não estamos espiritualizados. André Luiz, Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, de André Luiz, fala que nós precisamos de espiritismo, do espiritualismo, mas nós precisamos, é essencial, da espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é um senso de fraternidade, de carinho, de amor, de acalanto, de amparo, que nos torna pessoas afáveis e amorosas. Muitas vezes nós mesmos, nas casas espíritas, no movimento espíritas, entre pessoas que pensam diferente, a gente já cria uma antipatia. Se aquele pensa assim, a gente já cria uma antipatia, se pensa assado. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o outro pensar diferente é uma ameaça, que ele tem que pensar igual a gente. Mas veja bem, gente, quantos séculos, milênios nós não pensamos assim? Quantos séculos a gente não pensou na ideia de que o outro deve se dobrar perante a verdade que eu possuo? Que eu sou o dono da verdade e logo o outro está errado. No dia 22 de junho, foi também comemorado Galileu Galilei, que não foi santo, pelo contrário. Galileu Galilei, ele aperfeiçoou a luneta e descobriu que a Terra é redonda, que existem os astros, os planetas, e que esses planetas aqui próximos giram em torno do Sol. E a igreja o silenciou. A igreja o silenciou porque ela dizia que, como ela era a igreja, representante de Deus na Terra, logo ela tinha razão. E como ela fechava com as ideias antigas de Aristóteles, ela dizia que tudo que a igreja e as autoridades dissessem era a verdade. Ora, quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Jesus se silenciou. Por quê? Porque a verdade, ninguém a detém. A verdade depende do nível de compreensão, da cultura, da boa vontade em aprender, das oportunidades que cada espírito vai ter numa encarnação. Então, ninguém tem a verdade. Mas quanto de nossos conflitos não é a busca por quem tem a razão? Porque isso tem uma prioridade na nossa vida, ter razão. E como isso tem um peso e uma prioridade,
isso acaba levando ao conflito. E o conflito, vamos entender o que aconteceu com João Batista e Elias. O conflito não resolve o nosso conflito íntimo. Muito pelo contrário, o conflito externo expressa, acima de tudo, o nosso conflito íntimo. O conhecimento espírita, resgatando a mensagem de Jesus, nos faz lembrar que o amor transcende a ter ou não ter razão. Que nós não vamos ter pessoas pensando igual a gente, que as pessoas vão pensar de forma diferente, sejam espíritas como nós ou não, as pessoas pensam diferente. E que isso não é o prioritário. Prioritário não é que o índio acredite em Tupã e tenha as suas viagens espirituais xamânicas e que nós tenhamos que ir lá convertê-los. Não. O mais importante é quando eu encontro uma espiritualidade diferente da minha, saber se aquele caminho que a pessoa está seguindo leva ela à plenitude da alegria, da espiritualidade, do amor ao próximo. Por isso a doutrina espírita, ela vai trazer para nós o fora da caridade não há salvação. Fora do amor ao próximo não há salvação. E não fora da religião, do templo, da instituição. O conhecimento, ele deve ser um conhecimento que nos espiritualize. Nós não podemos ser defensores do conhecimento se ele nos leva a antipatizar, a odiar, a falar mal, a sentir ódio, a caluniar, a difamar. Muitas coisas, muitas pessoas são diferentes de nós. E isso é inevitável. Tomarão atitudes diferentes de nós. E isso é inevitável. Nós não vamos controlar os outros. O mundo é diferente. Daí que nós temos que saber. Nosso desejo é amar ou impor nosso ponto de vista, a nossa visão de mundo aos outros. A nossa visão que espiritualiza, que nos leva a crescer como indivíduos, ela quer amparar ou atirar a pedra? Proclamar que nós temos a razão e obrigar os outros à conversão já passou. Esse tempo passou. Hoje, Jesus nos traz o conhecimento espiritual que se alicerça no amor, na certeza de que a justiça divina é perfeita. Então, tudo está no seu lugar, como diz a letra, né, da música. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. E o nosso papel, no nosso lugar, como espíritas, é refletir sobre a vinda do mundo novo. Mas o mundo novo, a regeneração, ela não tem uma data. O mundo novo virá a partir do momento em que nós nos reformemos no íntimo. Essa mudança íntima é que fará com que a gente construa o mundo novo no nosso interior. Antes, as revoluções queriam que as pessoas mudassem porque elas têm que mudar. Agora, com Jesus e a doutrina espírita, nós entendemos que a verdadeira mudança é íntima. E ao viver essa mudança íntima no nosso coração, os outros também são contagiados pelo nosso exemplo de alegria, de paciência, de carinho fraterno e de respeito profundo a o que o outro é. Hoje a gente sabe que todo ser humano importa. O índio, o xamã, aquele ser que vive isolado, Yanomami, a mulher, o negro, o branco, o asiático, o idoso, a criança, o homossexual, o heterossexual, todos os seres humanos importam. Todos eles são importantes. E nós não podemos conviver com os seres humanos querendo impor a eles um rigor e uma dogmática pessoal. Ao contrário, isso hoje, com o conhecimento da psicologia,
mostra para a gente que o ódio, a raiva, a inconformação do outro ser como é, muitas vezes expressa nossas sombras. Ao olharmos para o outro com muita severidade, às vezes até com ódio, deboche, desdém, nós estamos, na verdade, falando do que vai no nosso íntimo. E isso que a psicologia fala para nós é uma realidade quando a gente descobre que existe essa coisa chamada umbral. O umbral, as regiões inferiores do mundo espiritual estão lotadas, repletas. Há milhões de espíritos presos em seus próprios achismos, modismos, manias e desejos. Então, Jesus, quando trouxe uma verdade que liberta, é uma verdade que liberta nós da nossa auto-obsessão. A nossa auto-obsessão, ela tem nome, chama-se orgulho e egoísmo. Os grandes profetas do passado anunciaram o Messias. A luz do Cristo, a luz do mundo, veio ao mundo. E como Jesus falou de João Batista, ele é o Elias, mas os homens não ouviram. Por que não ouviram? Porque Batista anunciava o Messias que viria. E o atestou quando o batizou em águas. E ele dizia para Jesus, eu é que deveria ser batizado por ti. E Jesus, faça assim para que se cumpra o que está escrito nas Escrituras. João Batista atesta que é Jesus de Nazaré. Claro que João Batista atesta isso, mas ele mesmo não tem ideia que renovação é essa. A renovação do Cristo que não vai para o deserto, que não busca se retirar, mas que vai em direção ao caído, que vai em direção ao humilhado, ao errado, à mulher adúltera, ao cobrador de impostos. Jesus não usa de uma divisão que separa políticos, ideias políticas, ideias religiosas, etnias. João fica impactado com essa visão. Como é que pode? Ele conversa com mulheres? Tem discípulos mulher. Como é que pode? Ele fala com publicanos? Ele perdoa prostitutas? João fica chocado na cadeia. Por que ele fica chocado? Porque nós também, até hoje, ficamos chocados. Até hoje, nós ainda temos um senso de justiça que a gente acusa. Antes a gente dizia quem vai para o inferno e quem não ia. Hoje a gente diz, esse está obsediado, esse vai para o umbral. A gente não pensa assim. O que eu posso fazer para ajudar? Há uns 5, 6 anos atrás, circulou na internet 2 mensagens de 2 cantores que se dizia psicografada. Não sabemos se é psicografado ou não, mas era assim, fulano de tal no inferno, circulou pela internet. Mas digamos que tenha sido psicografada. Quem psicografou e botou isso para divulgação esqueceu de um detalhe, não foi? Que esse cantor, essa cantora, tem pai, tem mãe, tem filho, tem amigos, tem pessoas que os amam. Então, se você recebe uma comunicação mediúnica de uma pessoa famosa, em que ela não está bem no mundo espiritual, seja ela famosa ou não, a gente não pode cometer a indiscrição da divulgação, porque a reunião mediúnica é um local sagrado. O Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas e em outros livros, coloca muito claramente que muitas mensagens ali eram faladas por espíritos enfermos. Como é que ele colocava? Ele colocava com pseudônimo. Pseudônimo é um nome fictício, inventado. Ou então com uma letra do alfabeto. O espírito chamava-se José da Silva. Ele botava M. para não identificar. E quando o espírito era conhecido,
e ele não estava bem, e o Chico psicografou centenas, milhares de psicografias de parentes desencarnados, o espírito, nenhuma das mensagens do Chico, nenhuma, você vai ver o espírito falando de suas experiências no umbral. Psicografias que era dada ao público, o que ele estava sofrendo horrores. Todas as psicografias do Chico falava, que vinham do Chico, eram consoladoras. O espírito, quando não tinha condições, ele dizia: vovô Bezerra está me ajudando a escrever. Ou então, aquela mensagem foi escrita pelo mentor. Por quê? Porque a pessoa ainda não tem condições de escrever. Porque o papel do médium espírita não é criar escândalo. Não é ter razão. Não é massacrar o outro com a nossa razão. Esse senso de justiça apurado que muitos de nós temos que começar agora a refletir a justiça divina à luz do Evangelho. Não mais o apontar o dedo, mas o servir. Não mais o querer que o outro mude para ser igual, mas amar na equanimidade, na fraternidade. O amor, ele, verdadeiro amor, ele se abre a tudo e todos. Ele não cria restrições. Nós não vivemos separados uns dos outros. Isso é uma ilusão. Jesus inaugura uma visão holística, transcendental. João Batista, apesar de falar da Boa Nova, ele ainda vivia no mundo antigo. E por isso Jesus diz: dos nascidos de mulher, João não tem ninguém maior que João. Por quê? João ainda encarna os valores antigos do Deus vingativo, do Deus que julga e pune. E ainda hoje, muitas vertentes que dizem seguir o Cristo trabalham com a noção de inferno e de condenação. Trabalham com a noção de medo e não com a noção do amor. A doutrina espírita vem trazer para nós essas claridades novas. Somos precursores do mundo que virá. Esse mundo precisa ser construído por nós, a partir de uma vivência de fraternidade e de comunhão. Esse mundo não vai ser construído porque a gente ora, ou porque a gente é dirigente de casa espírita, ou porque a gente faz palestra. Esse mundo será construído por aqueles que, como Jesus disse assim: tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Estive preso e me visitaste. Jesus deu o roteiro. O roteiro é a caridade, uma caridade que abre o coração, que não tem medo de sujar as mãos, que não tem medo do espírito do obsessor, não tem medo do alcoólatra, mas que abre seu coração para tentar ajudar o alcoólatra, a prostituta, o assassino, o homem que usa arma. A gente não usa mais arma porque sabe que é espírito imortal, mas não condena quem usa, esclarece. A gente não prevarica com várias pessoas, não tem vários parceiros ou parceiras, porque sabe que isso é uma troca energética deletéria e vampiresca. Mas a gente esclarece, a gente não aponta o dedo, a gente divulga o conhecimento. Através do amor e do carinho, porque a gente sabe que um dia esses que ainda dormem despertarão, porque ontem nós dormíamos e pacientes benfeitores espirituais nos resgataram. Então, nós que somos espíritos reencarnados, que estamos há milênios neste planeta e que usamos de um rigor religioso acentuado, devemos às luzes do Consolador prometido vibrar a fraternidade e priorizar a assistência. Não é importante se o outro pensa igual a nós ou não.
O importante é que a gente ampare e que a gente abra o coração. Tudo que crie divisão, tudo que crie separatividade, tudo que crie distanciamento, nós devemos trabalhar dentro de nós a antipatia, as dificuldades de lidar com aquela pessoa, com aquela situação, e vibrar o amor. Usar da oração uma ferramenta para que trabalhemos uns com os outros, com o cunhado, com a sogra, com o filho, com a filha, com a nora, com o genro, com o vizinho, com o som do vizinho, com os mosquitos, com a poluição, com a violência, com as escolhas políticas. A gente deve orar para entender o outro no seu contexto e nos compassionar, tentar viver sem perder, sem abrir mão de nossos pontos de vista, mas entendendo que a vida é plural. Eu costumo dizer para os meus alunos, pega a folha de uma árvore. Já devo ter falado isso com vocês, né? Pega uma folha de uma árvore. Escolhe uma mangueira ou uma amendoeira. Pega a folha. Pois bem, essa folha é diferente de todas as folhas de mangueira que existem no mundo. Então Deus trabalha na diversidade. E nós temos que começar a compreender que o verdadeiro amor não é só quem ama o igual, mas justamente a diversidade é a fraternidade universal. É quando eu começo a perceber que o índio, o negro, o americano, o argentino, o brasileiro, o paulista, o baiano, o judeu, o evangélico, o candomblessista, o budista, o muçulmano, o turco, o japonês, o chinês, são meus irmãos. Eles continuarão pensando do jeito que pensam, mas nós temos que começar a viver como Francisco de Assis pregou, né, a questão da comunhão com o divino através do próximo. A doutrina espírita nos faz rever essa visão da justiça, que a gente que sabe, quem tem, deve ir trabalhando. A própria justiça hoje trabalha com a justiça reconciliatória, né? Há vários movimentos da justiça que trabalham com a reconciliação, né? Então nós, meus irmãos, queremos agradecer a honra que é falar no dia do aniversário do centro, e queríamos então trazer isso para vocês. Espero em Jesus que essa casa possa comemorar os próximos 100 anos e que vocês possam, junto conosco e junto com todos os espíritas, trabalhar em plena pandemia na mudança de nosso interior, acolhendo, perdoando, convivendo e amando. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Tá bom?